2020 foi um ano atípico no mundo e não poderia ser diferente na Fórmula 1. E dela saíram dois heróis improváveis. É sobre eles que falaremos hoje. Olá a todos, está no ar o GP às 10 desta semana, desse dia, não importa quando vir, veja, consuma, dê o like, inscreva-se no canal, ativem as notificações. Chamo agora Fernando Silva para falar a respeito de dois homens maravilhosos que abrilhantaram a temporada 2020 da Fórmula 1, com vitórias inesperadas, num ano completamente insano. Fernando Silva, o assunto é Pierre Gasly e o assunto é Sérgio Pérez. Tudo bem, Fernando? Salve, salve, Vitor Martins, salve, salve a todas as amigas e aos amigos do Grande Prêmio aqui, nesse GP às 10, pelo menos o meu derradeiro, creio, de 2020, mas a gente tem de falar sobre esses dois pilotos que, ao lado do Lewis Hamilton e do Max Verstappen, foram os grandes nomes, ao menos na minha opinião, na temporada 2020. Pierre Gasly e o Sérgio Pérez, heróis improváveis que conquistaram vitórias improváveis, diga-se, nas duas mais insanas, mais empolgantes corridas do calendário. Gasly, que surpreendeu o mundo da Fórmula 1, vencendo o Grande Prêmio da Itália, que foi uma grande corrida, a melhor do campeonato, e o Sérgio Pérez alcançando um triunfo totalmente inesperado, já depois de tomar conhecimento da sua dispensa da Racing Point / Aston Martin para 2021 e vencer uma corrida inacreditável, um desfecho de cinema, e o Sérgio Pérez triunfando, coroando praticamente a sua 10ª temporada como piloto de Fórmula 1. Os dois pilotos em momentos distintos da carreira. O Gasly ainda no seu começo, digamos assim, porque o Gasly ele fechou a sua 3ª temporada completa na Fórmula 1, é um piloto que está ainda em processo de lapidação da carreira, tem apenas 24 anos, e o Pérez, 30 anos, já é um piloto bastante cascudo, experiente, 10ª temporada no Mundial, mas finalmente veio a primeira vitória, merecida para ambos, embora em circunstâncias bastante distintas. E os dois têm um ponto em comum que eu quero abordar na sequência desse vídeo, Vitor Martins. Muito bem. Até aproveitando, Fernando Silva, o ponto em comum, as fotos que o Rodrigo Berton colocou no primeiro momento desse GP às 10 dão o tom do comum. A comemoração dos dois sentados no pódio, né? Os dois sentados no pódio, tá aí Pierre Gasly com a mão aqui. Que diabos aconteceu para eu vencer essa corrida? É bom lembrar que nós tivemos aquela questão do Hamilton, né? Que entrou nos boxes com uma proibição, né? Não poderia ter entrado naquele momento, ele foi punido e, contudo, isso, o Gasly assumiu a primeira colocação. E o Sérgio Pérez, que caiu para último na primeira volta com aquele incidente entre Verstappen e Leclerc, e com uma Racing Point, a gente esperava isso da Mercedes, uma Racing Point foi passando todo mundo até chegar à primeira colocação, também com um problema da Mercedes, que se embananou toda quando entrou o safety car por causa do Jack Aitken. Então, nós temos como imagem, né, os dois sentados no pódio, né, meio que, será que é a primeira e última vitória? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você colocasse quais são os pontos em comum que nós temos entre esses dois pilotos. Essas duas imagens, né, do Gasly sentado no pódio, né, no degrau mais alto do pódio lá em Monza, ele se perguntando como é que isso foi possível acontecer, acho que querendo ainda acreditar que o sonho havia se tornado realidade, e o Pérez também da mesma forma, sabe, totalmente incrédulo com aquilo que havia acabado de acontecer em Sakir. É algo que chama muita atenção, faz parte assim desse rol das grandes imagens proporcionadas nesse ano tão incomum, tão atípico e tão intenso da Fórmula 1. Mas eu quero colocar um ponto que me chamou muita atenção fazendo a pesquisa desses dois pilotos, que tanto o Pérez, e isso é muito curioso, o Pérez ele foi para a McLaren em 2013, ele tinha 23 anos,
foi bastante verde ainda, não tinha a maturidade que hoje ele tem. E ele sentiu a pressão, depois, anos depois, ele reconheceu que não foi o momento correto para ele ter ido para a McLaren, e aí depois ele conseguiu reagir, ressurgir para o mundo da Fórmula 1, correndo por uma equipe intermediária em viés de alta, como a Force India, hoje Racing Point, ano que vem Aston Martin. E esse processo dele na McLaren, um ano em que as coisas não deram certo, esse processo todo acabou por fortalecer o Pérez, acabou por acelerar esse processo de amadurecimento do piloto mexicano, o piloto de Guadalajara. Da mesma forma, Pierre Gasly também, com 23 anos, ele tinha se transferiu para a Red Bull, ele foi promovido da então Toro Rosso para a Red Bull, mas também você pode até se questionar em, claro, situações distintas um do outro, mas o Pierre Gasly também não estava amadurecido bastante para segurar a pressão de correr para uma equipe de ponta, uma equipe como a Red Bull, e com toda a pressão que envolve você correr ali sob os olhares do Christian Horner, do Helmut Marko, e não deu certo, e no mesmo ano, na mesma temporada, depois das férias de verão na Europa, ele foi rebaixado, voltou para Toro Rosso, que é a AlphaTauri, e aí ele mostrou do que é feito, do que é capaz, não apenas daquele pódio lendário, maravilhoso do GP do Brasil do ano passado, mas nas últimas corridas da temporada como um todo, foram muito marcantes para o Gasly. E nessa temporada ele mostrou muita evolução, cresceu bastante no campeonato, ao longo de toda a temporada, mostrou a maturidade, provou ser um líder dentro da equipe, e esse trabalho como um todo foi coroado por essa grande vitória lá em Monza. Pena só que faltaram os tifosi para deixar o cenário perfeito para esse triunfo do Gasly, mas é marcante e vai ficar na memória não só dele, mas na memória de todos nós que amamos a Fórmula 1. Pois é, um interessante ponto, né, Fernandão, é que você traz o pós-queda, né? O Pérez teve 2012 fantástico na Sauber, foi o que catapultou o piloto mexicano à McLaren. Aí ele passou um ano na McLaren quando ela já estava num processo de decadência, né? E aí ele acabou perdendo lugar indo para a Force India. E ele estabeleceu as bases para que a Force India se transformasse em Racing Point, na equipe que é hoje, né? A cópia da Mercedes, por assim dizer. Não foi tão assim, né? Literalmente falando, ou, aliás, praticamente falando, né, porque o desempenho da Racing Point em algumas corridas foi muito aquém do que se esperava para um carro que era a cópia da Mercedes, mas o Pérez, principalmente depois da Covid-19, pontuou em quase todas as etapas, né, que ele conseguiu terminar, né, não fosse o GP do Bahrein, onde ele estourou, ele teria conseguido um pódio naquela corrida, por exemplo, e o Pierre Gasly, né, que sofreu tudo que sofreu, padecendo do que padeceu o Alex Albon, por exemplo, nessa temporada. O Albon, se tivessem uma cabeça igual a que tiveram anos antes, também teria sido enxotado da Red Bull, e no final das contas os dois se reergueram, né, conseguiram essa primeira vitória, uma redenção muito importante. A carreira do Gasly muito mais jovem, e promissora ainda, que ele continue na AlphaTauri no ano que vem, e a do Sérgio Pérez, que estava naquele dilema, né, ele ganhou sem saber se ele continuaria na Fórmula 1. Isso é insano. São as voltas que a vida dá, né, Vitor? Porque a gente fala muito e a gente lê muito a respeito sobre como é possível aprender e evoluir na dor, né, na dificuldade. Hoje mesmo eu vi muitas pessoas comentando a respeito de como a Ferrari projeta uma evolução para 2021 baseada no sofrimento e no aprendizado em meio a esse sofrimento ao longo da temporada 2020. E foi, de certa forma, a mesma coisa que aconteceu com o Gasly no ano passado e com o Pérez lá em 2013 na McLaren, né? Como tudo o que aconteceu, como todo o revés, toda a expectativa que estava canalizada em torno deles, que acabou virando decepção, como eles conseguiram transformar isso em um processo de aprendizado, de crescimento, que essa situação impulsionou a carreira dos dois a uma condição muito
melhor, não em termos exatamente de equipamento, de carro, de competitividade, mas em termos do que eles são hoje para a Fórmula 1. Os dois fecharam aí, como falei no comecinho do vídeo, depois do Lewis Hamilton e do Max Verstappen, como os dois outros grandes nomes do campeonato, e o que não é pouca coisa, considerando que o Pérez correu por uma equipe em ascensão, como a Racing Point, e carregou as costas a Racing Point, diga-se de passagem, porque na última corrida, na corrida final do campeonato, Lance Stroll teria essa missão de somar os pontos necessários depois do abandono do Pérez, fraquejou, o que mostra que a Racing Point é sim uma equipe de um piloto só, e o Pierre Gasly também, que conduziu a AlphaTauri, empatou no campeonato com o Lance Stroll, mas pelo critério de desempate que fez valer a vitória lá em Monza, ele terminou em 10º no campeonato, à frente do Stroll. Então, mostra o quanto os dois fizeram grandiosas temporadas com aquilo que os dois tiveram em mãos nesse ano. Muito bem. O que esperamos, rapidamente, de Gasly na AlphaTauri e Pérez na Red Bull? Olha só, o Gasly, ele assume completamente esse papel de líder, né, com a chegada do Yuki Tsunoda em 2021, um piloto muito jovem, ele fez apenas um ano de Fórmula 2, vai chegar ainda muito verde a Fórmula 1, vai precisar desse processo de amadurecimento, e o Gasly serve como uma referência para o piloto japonês nessa sua estreia na Fórmula 1. É um piloto que é muito forte, porque é claro que ele não vai querer correr eternamente por uma equipe de meio do grid como é a AlphaTauri, por mais que ele tenha esse vínculo com a Red Bull. Então, essa temporada que se avizinha, 2021, para ele vai ser muito importante, porque pode, a depender do seu rendimento, da sua performance, pode catapultá-lo para uma equipe maior. E aí, essa equipe maior, leia-se, Renault, a depender muito de como vai ser a performance do Esteban Ocon na temporada seguinte do Mundial. Então, assim, a gente vai esperar muito para ver como é que vai ser esse confronto direto, digamos assim, entre o Gasly e o Ocon, porque isso pode sim valer uma vaga na Renault a partir de 2022, nessa revolução que a Fórmula 1 prepara para pouco mais de um ano. O Sérgio Pérez é algo que a gente precisa prestar atenção, porque ele indo para a Red Bull, seria numa situação completamente diferente da McLaren lá em 2013. Ele iria para uma equipe, claro, ainda totalmente voltada para o Max Verstappen, né? Muito se fala sobre o carro ser completamente preparado para o piloto holandês, mas hoje ele tem uma mentalidade diferente. Ele já passou por tanta coisa que hoje ele não sofre com a pressão como ele sofria no começo da sua carreira. Vai ser interessante para a Red Bull, porque vai colocar um piloto experiente no outro lado do box, uma situação que não acontecia desde 2013, que foi na época em que a Red Bull fechou um ciclo de enorme sucesso, com o Sebastian Vettel sendo o primeiro piloto, e o Mark Webber, como ele mesmo disse em algumas ocasiões, um bom segundo piloto. Então, essa combinação de juventude e experiência deu muita liga na Red Bull naquele começo de década e ajudou a levar a equipe a 8 títulos mundiais, sendo 4 do Vettel e 4 da equipe do Mundial de Construtores. Então, essa, de repente, possa ser a aposta da equipe nessa mudança de filosofia, deixar de apostar somente em pilotos do seu programa de desenvolvimento e trazer um cara mais experiente, a ver somente como é que vai ser esse trato do Pérez com o Max Verstappen, caso tudo isso de fato seja consolidado. Então, assim, vai ser bem interessante acompanhar 2021 desses dois pilotos, 2022 completamente um ponto de interrogação, mas a temporada que se avizinha vai ser muito boa e promete muito para Pierre Gasly e Checo Pérez. Muito bem, esse foi Fernando Silva, a quem desejo um grande fim de ano e cuidados. A pandemia não acabou. Bom fim de ano para você, Fernandão. Valeu demais, Vitor. Obrigado a todas as amigas, aos amigos do Grande Prêmio. Quero fazer um agradecimento especial, porque realmente é um sentimento de muita gratidão fazer parte desse time. Mais um ano, fechando aí, considerando desde quando eu entrei
na equipe, já são 10 anos, então, assim, é um sentimento de muita felicidade fazer parte de tudo isso, muito aprendizado, muito crescimento, muitos vídeos gravados aqui, muitos textos também, muito suadouro, né, nesses relatos de corrida, mas é sempre um aprendizado e é sempre um prazer. A gente tem que se cuidar para que 2021 seja um ano melhor, mais positivo, né? Vacinado, esperamos todos nós estejamos vacinados, mas, acima de tudo, fica o sentimento de agradecimento e de desejo a você, Vitor Martins, a todos nós, um grande ano e que seja, de fato, um ano muito mais positivo do que, porque 2020 não foi fácil em várias esferas, mas chegamos até o final, sobrevivemos, vamos passar para a próxima, que seja um ano muito melhor. Valeu demais, tamo junto e conte sempre com o Pai, estamos aqui sempre. Esse foi Fernando Silva, e você que está em casa, gostou? Dê seu like, ative as notificações do nosso canal, sempre é importante que você faça isso. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, faça em 2020, em 2021, não importa, mas saiba, sempre é muito importante. Um abraço, até a próxima. Tchau.